A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais uma novidade. Queridos, nós queremos ter um relacionamento mais de perto com vocês e precisamos do seu contato. E nós criamos um mecanismo que você vai mandar um e-mail para o contato@apocalipsenaveia.com e você vai ganhar um livro totalmente gratuito, um e-book nosso, no seu e-mail. Isso é para nós mantermos contato diante de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, diante de toda a censura, para nós termos um banco de dados para mantermos relacionamento com vocês. Caso eles nos tirem do ar do Facebook, do YouTube, de todas as plataformas, de alguma forma nós vamos manter contato. Além do seu contato do telefone, né? Eu tenho um banco de dados de mais de 7.800 contatos. Muitas pessoas ainda não têm relacionamento direto conosco. E nós criamos esse mecanismo de ter o seu e-mail. Você vai mandar um e-mail para contato@apocalipsenaveia.com e você vai estar recebendo um livro totalmente gratuito, As Revelações do Apocalipse, um livro do pastor Carlos Cardoso. Então, não deixe de enviar, tá aí na descrição um e-mail, envie agora e você vai receber automaticamente esse livro, esse e-book, totalmente gratuito no seu e-mail, tá bom? Deus abençoe poderosamente, não deixe de fazer isso agora. Eu quero dizer para vocês agora, vai ser votado terça-feira essa lei de segurança nacional. E eu preciso falar isso com vocês, porque isso está inteiramente ligado à nossa liberdade. A lei de segurança nacional. O que é a lei de segurança nacional? Eu quero dizer para vocês que essa lei é uma lei que vai incriminar vários youtubers, vários conservadores. É algo assombroso. Eu preciso que vocês... Isso está inteiramente ligado à nossa liberdade. Isso está inteiramente ligado à nossa liberdade. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Pera aí só um pouco, meus irmãos. Pera. Só um pouco. Então vamos lá. Olha só, o que é a Lei de Segurança Nacional? Olha só. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso aqui vai ser votado terça-feira. Foi colocado com urgência na Câmara de Deputados, já está no Senado. E eu quero que vocês vejam. Eu acredito que tudo que eles estão criando agora é para incriminar o presidente. É para incriminar o presidente e para tirar totalmente a nossa liberdade. Porque a Lei de Segurança Nacional, ela vai dar voz aos bandidos e vai punir os inocentes. Então eles foram, meu irmão, muito ágeis lá na Câmara de Deputados e agora eles estão aí lá no Senado. Teve um senador que alertou porque é a censura total que está vindo. Por exemplo, se eles pegar um vídeo meu aqui falando do Supremo, eles podem me tirar do ar na hora. Na hora. Eles podem me tirar do ar na hora porque eu falei mal do Supremo. Se você falar mal do governador, mal... A única pessoa que você pode falar mal hoje é do presidente Bolsonaro. Agora, de ninguém mais você pode falar mal. Então, eu quero que você entenda o que vai ser votado. Então, veja bem. Durante a ditadura, entre aspas, que eles dizem que houve ditadura militar, de
1968 a 1985, a Lei de Segurança Nacional lista crime contra a segurança nacional e a ordem política e social. Em vigor desde que foi promulgada, em 83, a lei havia sido pouco utilizada desde a redemocratização em 2021. O Congresso Nacional, olha aí, o Congresso Nacional debate se a lei deve ou não ser revogada. Aí veja bem, o Politize te explica um pouco sobre, é o site aqui, o que é a lei. Antes de esclarecer o que é a Lei de Segurança Nacional, devemos entender o conceito de segurança nacional. Afinal, a Lei de Segurança Nacional é justamente aquela que define quais são os crimes contra a segurança nacional e a forma pela qual é possível puni-lo. Antes da Guerra Fria, o conceito de segurança nacional era usado entre os mais diversos estados do globo, mas principalmente pelos Estados Unidos. Esse país o utilizava para se referir às ações, instrumentos e necessidade para proteger a nação contra as ameaças externas, isso é, contra invasões e ataques militares por parte de outros países. Então, o que é a lei? As últimas versões que permanece válida nos dias atuais colocou a Lei de Segurança Nacional como dispositivo de legenda que estabelece quais são os crimes contra a segurança nacional e contra a ordem política e social. Na lei, os crimes listados são aqueles que causam dano ou lesões à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime adotado no país representativo e democrático, à federação, ao Estado de Direito, aos chefes dos poderes da União. Então, blinda toda essa cúpula sobre o território, sobre os governos e sobre os chefes de poderes. Além disso, a lei determina também quais as regras para que tais crimes sejam avaliados e julgados. Ela define, por exemplo, que a responsabilidade de processar e julgar esses crimes é da justiça militar. Olha por que eles estão querendo tirar a lei. Que para isso deve obedecer às normas estabelecidas no Código do Processo Penal Militar. No entanto, por incluir crimes contra o Estado de Direito, a Lei de Segurança Nacional prevê penas mais duras para que aquelas previstas no Código Penal Brasileiro. O conjunto de leis que tratam das penas a serem aplicadas àqueles que cometem algum crime, variando entre 3 a 30 anos de detenção. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre essa Lei de Segurança Nacional é que quem coordena ela não é o Supremo Tribunal Federal, mas é o Supremo Tribunal Militar. E o que eles querem fazer? Eles querem tirar a autoridade do Supremo Tribunal Militar e eles querem tirar a autonomia do Exército de julgar qualquer crime contra a segurança nacional. E eles querem abrir, meu irmão. Eles querem abrir o leque para a impunidade dos bandidos e para dar voz ao que eles estão fazendo contra o presidente. Meu irmão, eles vão tomar o poder do exército, é isso que eles querem, e eles vão começar a censurar tudo que vocês podem imaginar. E essa lei, né? Essa lei de segurança nacional, né? Olha só, que foi adiada essa semana para terça-feira, dia 10. Espera aí que tá pegando o áudio aqui. Espera aí. Agora, meu irmão, o que aconteceu? Eles pegaram
eles pegaram e aprovaram lá eles pegaram lá e aprovaram na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. Tem outra aqui, outra aqui da BBC. Vamos ver o que a BBC fala sobre o assunto. Que é a Lei de Segurança Nacional evocada pelo Ministério Público para pedir investigação de protesto pró-ditadura. Isso que eu estou falando. Eles não querem que ninguém queira intervenção militar e eles querem incriminar todos que são a favor da intervenção militar e eles querem tirar o poder do Supremo Tribunal Militar de julgar as leis de segurança nacional. A Lei de Segurança Nacional, que já foi evocada para enquadrar desde grevistas e manifestantes até o autor da facada contra Jair Bolsonaro, volta aos holofotes nesta segunda-feira. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que abra um inquérito a respeito dos protestos em defesa à volta da ditadura militar realizada às vésperas. Meu irmão, nos protestos de domingo, manifestantes pediam golpe militar. Eles pedem a intervenção militar, não é golpe. E o fechamento do Supremo Tribunal e o Congresso Nacional, além disso, defende o AI-5, o ato institucional que endurece a ditadura e autorizou uma série de medidas de execução, permitindo o fechamento do Congresso, a cassação de mandatos de parlamentares, intervenção do governo federal nos estados, prisões até mesmo consideradas ilegais e suspensão dos direitos políticos dos cidadãos sem necessidade ou justificativa. O presidente, olha quem é que eles querem incriminar, isso aqui está na BBC News. O presidente Jair Bolsonaro, assim como outros políticos, esteve nas manifestações em Brasília e em discurso afirmou que agora é o povo no poder e não queremos negociar nada. Nessa segunda ele declarou que não falei nada contra outro poder e que o protesto se limitava ao pedir o fim do isolamento social e saudar o Exército Brasileiro. Também falou que aqui é democracia e eu respeito a Constituição brasileira. Agora o Procurador-Geral da República pede que sejam apurados fatos e teses delituosas envolvendo a organização de atos contra o regime de democracia participativa brasileira por vários cidadãos, inclusive deputados federais, o que justifica a competência do Supremo Tribunal Federal. O inquérito visa apurar a violação da Lei da Segurança Nacional. Uma das pautas da parte dos manifestantes era a reedição do AI-5, o ato institucional que endureceu o regime militar no país. A palavra de Augusto Aras, o Estado brasileiro admite única ideologia que é o regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição, a Lei de Segurança Nacional. Meu irmão, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos numa semana, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Uma semana de muita coisa acontecendo. E se eles conseguirem, olha o que aconteceu essa semana. Olha aí. Crise entre os poderes, porque o Fux, líder do Supremo, diz que não vai mais em reunião com o Senado, com a Câmara de Deputados e com o presidente. Um dia após rebater ataques a Bolsonaro, o Fux se reúne com quem? Com Aras. E eles aceleram a lei, olha só, eles aceleram o processo da Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque o Supremo abriu um inquérito de fake news contra o presidente. Meu irmão, isso aqui é tão sério, que eles podem derrubar a chapa inteira do presidente Bolsonaro. Eles podem rejeitar a chapa inteira do presidente Bolsonaro. E é incrível, né?
como que eles articulam e como que tudo está favorecendo eles e não a verdade. Eu fiquei admirado com um vídeo do Marco Feliciano, né? Porque o Marco Feliciano pelo menos teve coragem dessa vez de falar o golpe que está sendo instaurado na nação. E o Marco Feliciano falou no vídeo dele, eu não vou poder postar aqui, mas ele falou o seguinte, meu irmão. Ele falou sobre isso daqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês sobre o que o Marco Feliciano falou. Ele falou sobre isso daqui, ó. Eles eram maioria. Veja que os deputados votaram contra o voto auditável. E agora o presidente da Câmara de Deputados vai levar em pauta para os congressistas, os deputados votarem. Só que o Marco Feliciano falou algo, meu irmão, que me deixou pensativo. Que eles eram maioria em todas as pautas, eles eram maioria. E o que aconteceu? Do nada, um juiz se reuniu. Eu estou tentando achar o vídeo do Marco Feliciano aqui. Um juiz se reuniu. E esse juiz se reúne com os líderes partidários. E sabe o que o juiz conseguiu fazer? O juiz conseguiu, meu irmão, inverter. Aqueles que eram maioria, favor ao voto auditável, se tornaram minoria. Eles perderam de lavada. Sabe por quê? Porque um juiz se levantou e se reuniu com os líderes de partido. E agora, meu irmão, o voto auditável vai para a Câmara de Deputados. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Que a urna vai continuar eletrônica pelo que está previsto. Não haverá voto auditável, não haverá voto impresso. E se não houver voto impresso, o próximo presidente, Deus abençoe o irmão Jaime, de Blumenau, em breve estaremos aí fazendo o projeto aí. Meu irmão, se não tiver voto impresso, já está declarado um golpe contra a democracia brasileira e nós estamos caminhando para uma ditadura sem precedente. Essa aceleração da Lei de Segurança Nacional, do ARAS, movido com certeza por Fux, esse aparelhamento, meu irmão, vocês lembram da live que eu falei para vocês? Vocês lembram do que eu falei quando o Bolsonaro fez a live abrindo, escancarando que o voto é fraudado em urna eletrônica? Eu falei, ó, olha quanto o presidente se levantou. Essa semana teve uma reunião com ex-presidentes e juristas essa semana falando de democracia. Essa semana teve uma reunião. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Eu falei isso para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês isso aqui, que isso aqui é muito importante. Teve uma reunião de ex-presidentes. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Isso daqui é muito sério. O que eu vou mostrar? Porque eu falei quando o Bolsonaro escancarou a fraude nas urnas eletrônicas, eu falei para vocês contra quem ele mexeu. Eu falei, ele mexeu com o Collor, com o FHC, com a Dilma, com o Lula. Ele mexeu com a família Sarney, ele mexeu com a família CN, ele mexeu com a família Marinho. Ele mexeu com a política velha da nação brasileira inteira. Ele mexeu com os homens mais poderosos dessa nação. E ainda eu me lembro que eu falei para vocês, orem pelo presidente. Eu acredito que vocês estavam
na live quando eu falei isso. Daí olha o que aconteceu há 2 dias atrás, para vocês não dizer. Isso aqui tá no portal do G1, ó. Em evento, ex-presidentes da República, ministros do Supremo Tribunal Federal defende Estado Democrático de Direito e sistema eleitoral. Quem é que se uniu contra o presidente? Os ex-presidentes, o Supremo Tribunal Federal. Eu falei isso no dia em que o Bolsonaro mostrou a fraude nas eleições. E aí, veja bem, meu irmão. Eles marcaram um seminário de última hora. E seminário foi marcado por debate sobre medidas para melhorar a governabilidade do país. E houve consenso de que é preciso trabalhar para evitar desgaste entre as instituições. Ex-presidentes da República, presta atenção, meu irmão. Ministros do Supremo Tribunal e cientistas políticos defendem fortemente, durante um evento em São Paulo, nesta sexta-feira, dia 6, o Estado Democrático de Direito e o sistema eleitoral brasileiro. Daí veja bem, meu irmão, o Bolsonaro tá sozinho, daí vai o Lula, a Dilma, o FHC, o Collor, todos governadores que participaram de votos eletrônicos vão dizer, nunca houve fraude nas eleições. Por quê? Porque eles já foram beneficiados pelas urnas. Aí vem o Supremo e diz, nunca houve fraude nas eleições. O Lira disse, todos os deputados que votaram, ganharam por voto eletrônico. E aí eles fazem um seminário de última hora. E olha só, o encontro não foi público. Por quê? Porque eles não têm coragem de ir para o meio do povo. Você está vendo o FHC andando no meio do povo? Você está vendo o Lula no meio do povo? Você está vendo a Dilma no meio do povo? Você está vendo o Michel Temer no meio do povo? Você está vendo eles de avião andando para lá e para cá? Vocês estão vendo, meu irmão? Eles não têm coragem. Agora veja bem, o encontro foi transmitido pela internet, foi no INSPER, Faculdade do Centro de Pesquisa Capital Paulista. Todos os debatedores passaram por teste de Covid e por isso não precisaram usar máscara e respeitar o distanciamento, porque eles não precisam usar máscara. O seminário foi marcado, olha só, pelo debate sobre medidas para melhorar a governabilidade do país. Foram várias sugestões e algumas opiniões em comum, entre elas o consenso de que é preciso trabalhar para evitar os desgastes entre as instituições. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer criticaram os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral brasileiro e reafirmaram a necessidade do compromisso com a democracia. Acho lamentável que o presidente ataque instituições, qualquer que sejam, mormente em se tratando das instituições que ele criticou, que merece o nosso respeito. Eu não vejo que haja um movimento na sociedade brasileira que favoreça tal posição. Eu acho que ele está se isolando e está demonstrando muito ímpeto autoritário e não é imagem de que não seja esse sentimento real da maioria dos brasileiros, afirmou Fernando Henrique Cardoso. E aí vem Michel Temer e os outros. O José Sarney não participou. Agora olha quem participou também. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso participaram do debate. Então, meu irmão, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Nós estamos, terça-feira vai ser votado sobre a Lei de Segurança Nacional que quer tirar o poder do Supremo Tribunal Militar, quer censurar todos que são a favor do regime militar, ou da intervenção militar, não regime militar, perdão, da intervenção militar. Eles vão censurar todos que falarem, olha só, eles vão censurar todos
todos que falarem, eles vão censurar todos que falarem mal de Lula, de Dilma, de Michel Temer, de FHC, de Supremo Tribunal, de presidente de Senado, presidente de Câmara de Deputado, governador, e eles só vão dar voz para quem falar mal do presidente Bolsonaro. Meu irmão, eu me lembro bem do que eu falei para vocês quando o Bolsonaro escancarou as urnas eletrônicas. Eu falei para vocês que ele mexeu no ninho de cobra. Ele mexeu sozinho, meu irmão, em todo o sistema de poder, em toda a corrupção do Brasil. Ele tem, segundo ele mesmo, tem como comprovar que a Dilma perdeu as eleições para o Aécio Neves. Ele tem como provar isso. Só que agora, meu irmão, todos os ex-presidentes com o Supremo Tribunal, com a mídia brasileira, está aí declarando publicamente que são contra o voto auditável. É algo tão simples. Você colocar um papel numa urna para ter uma auditoria se houver fraude na urna eletrônica. Mas eles não querem algo simples. Eles não querem. Então eu quero dizer, né? Eu quero dizer que tudo que está sendo colocado diante de nós, tudo que está sendo colocado diante de nós, tudo que eles estão fazendo agora é para tirar. O próximo passo, meu irmão, é incriminar toda a chapa do Bolsonaro, tirar o presidente, porque se o presidente cair, quem é que assume? O Mourão. E eles não querem nenhum militar no poder. Eles não querem nenhum militar no poder. Eles querem que a esquerda assuma o poder dessa nação. E a guerra, meu irmão, está declarada. Está declarada. O que está para acontecer no Brasil, e se isso acontecer, a nossa liberdade de expressão ela vai ser totalmente tirada. Eles vão tirar de nós tudo que é de princípio e moral. Tudo que tem princípio, tudo que tem moral, tudo que tem ética, tudo que é a favor da família, tudo que é a favor do bem-estar das crianças, tudo que é contra a ideologia, tudo que é contra aborto, tudo que é contra liberação de droga vai cair por terra. E, meu irmão, missão, todos estão dizendo de uma intervenção. Não vai haver intervenção militar no Brasil. Não vai haver intervenção militar no Brasil. Pode escrever isso. Não existe intervenção militar. O Gilmar Mendes foi convidado. O Gilmar Mendes foi convidado pelo ministro da Aeronáutica para visitar a aeronáutica e o líder da aeronáutica, lá, o chefão da aeronáutica, declarou que não vai haver golpe militar. Veja o que o próprio chefe da aeronáutica diz: não vai haver golpe militar, nós estamos a favor da democracia. Então, por mais que o povo queira, né? Por mais que o povo queira. Então, por mais que o povo queira, não vai acontecer. E quem está ganhando força nisso daí não é o presidente, é toda a cúpula, que eles estão todos unidos, meu irmão. Todos estão unidos. Então ele foi mexer em algo e ele ficou isolado. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que ele está isolado. Por quê? Porque todos estão unidos e atacando ele de uma única vez. E eu vou dizer algo para vocês aqui que eu disse quando eu tive com ele, meu irmão. Eu lembrar disso daqui para mim é importante. Né? Eu vou colocar aqui a imagem.
Porque o que eu disse para ele? Não é tempo de paz e prosperidade, é tempo de arrependimento. E eu quero dizer a todos os irmãos aqui de coração, meu irmão, eu tenho filhos, eu tenho sonhos e projetos enquanto Jesus não vem, eu estou lutando para ele se concretizar. Eu quero o melhor para o Brasil, eu quero o melhor para a minha família, eu quero o melhor para vocês que são os meus irmãos. Olha só, eu quero o melhor para vocês, mas o que eu falei para ele, não é tempo de paz e prosperidade, é tempo de arrependimento. E se a nação inteira não se arrepender, a nação que eu digo, os líderes evangélicos, o povo de Deus, não se arrepender, não houver uma humilhação nacional, não houver um quebrantamento nacional, o Brasil será entregue na mão do Partido das Trevas. Isso não vai atingir a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira ela não precisa de um templo e de uma placa para ficar de pé. A igreja verdadeira ela vai permanecer de pé. Porque ela não precisa de templo, não precisa de placa, não precisa de sistema religioso para existir. Ela existe sem placa, sem religião. Por quê? Porque ela é a igreja somos nós. A igreja somos nós. Agora, se não houver um arrependimento, começando pelo altar dessa nação dos grandes igrejas, Deus vai permitir, meu irmão. Deus vai permitir. Eu vou dizer algo aqui. Eu fiquei com vergonha aqui em Santa Catarina, onde que o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia pegou o microfone no meio da multidão, em cima do palanque, do lado do presidente da República, e falou que durante toda a passeata tinha 4... Ele usou uma palavra chula para dizer 4 pessoas com a placa fora Bolsonaro. Como que se aquelas pessoas não fossem ninguém. Como que se aquelas pessoas não fossem ninguém. Tratou as pessoas que estavam lá, por mais que exista a questão partidária. Pastor Silas Malafaia não falou de Jesus, não falou de Deus em cima do palanque. O presidente foi dar uma entrevista ao vivo. O presidente foi dar uma entrevista ao vivo, falou de Jesus, falou como que se morrer pelo objetivo é lucro. Então agora, meu irmão, agora eu acho uma vergonha. Infelizmente, o pastor Silas Malafaia fez o povo evangélico passar vergonha. Vergonha. Em cima, aqui, em todo o que ele falou, é uma vergonha. Porque em nenhum momento ele falou de Bíblia, falou de Deus, e está fazendo campanha política já. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês. Em nome de Jesus, é tempo de nós nos unirmos em oração, nos unirmos aos pés da cruz de Cristo, orar por um avivamento e um despertamento na nossa família. É tempo de acordar. É tempo de buscar a face do Todo-Poderoso. É tempo de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. É tempo de clamar pela misericórdia divina. É tempo de estar ligado em oração. Porque as coisas estão caminhando para um nível tenebroso. E eu quero dizer, meu irmão, muitos que nos chamam de louco hoje, de conspiracionistas,
Muitos que nos chamam de louco e de conspiracionista, daqui a alguns dias vão falar tudo que aquele pastor falava era verdade, tudo que o pastor Marcelo de Carvalho falava era verdade, tudo que o pastor Giovanni falava era verdade, mas eles vão acreditar na verdade, sabe quando? Tarde demais. Tarde demais. Talvez a tua família vai dizer que o que nós pregamos aqui é verdade. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Vão acreditar sobre tudo isso. Tarde demais. Porque tá tudo escancarado, meu irmão. Tá tudo escancarado diante dos nossos olhos. Então, em nome de Jesus, vamos colocar a nossa vida em ordem enquanto ainda há tempo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe aonde você colocar a planta do pé. Essa semana, Deus te abençoe.